A noite estava quente, abafada, e as ruas de São Paulo pareciam engolir a pouca luz das lâmpadas públicas. A cidade nunca parava. Seus sons, suas luzes e sua correria eram constantes, e, naquela madrugada, a vida de dois jovens estava prestes a mudar para sempre. Eduardo e Mariana, um casal de 20 e 21 anos, corriam desesperados pelas ruas de um bairro periférico da cidade. Eles haviam cometido um erro. Em um momento de desespero, tentaram roubar para sobreviver, buscando uma forma de escapar da dura realidade que os cercava. Agora, fugiam da polícia, sem saber para onde ir, sem saber o que o futuro lhes reservaria. A pressão era demais para Mariana. Seus pulmões queimavam, e o som da polícia se aproximando tornava tudo ainda mais aterrorizante. Eduardo, com o coração acelerado, puxava Mariana para que corresse mais rápido. Mas, por mais que tentassem, as ruas estreitas e escuras pareciam engolir tudo, incluindo a esperança que ainda existia dentro deles. Eles eram apenas mais dois jovens pobres, com suas vidas à mercê das circunstâncias. O medo de serem pegos se misturava com a sensação de injustiça que já carregavam. A fuga, em si, já era um reflexo de uma vida de julgamentos, fracassos e dificuldades. Mas em meio à fuga, uma oportunidade inesperada surgiu. Enquanto corriam por um beco estreito, Eduardo notou uma caixa de papelão caída no chão, escondida entre os restos de lixo. Ele sinalizou para Mariana, que o seguiu, hesitante. O que estavam fazendo ali era uma verdadeira loucura, mas algo naquela caixa despertou sua curiosidade. Quando se aproximaram, algo os fez parar abruptamente. No interior da caixa, havia uma criança. Um bebê, de no máximo 2 anos, sujo, com roupas rasgadas e o olhar vazio de quem havia sido abandonado. Eduardo e Mariana se entreolharam, surpresos. O que uma criança fazia ali, sozinha, em meio à sujeira e ao abandono? Mariana, com os olhos cheios de lágrimas, se ajoelhou lentamente ao lado da criança, com o coração apertado. Como pode isso? Ela sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. Eduardo, tentando manter a calma, olhava ao redor, mas tudo o que sentia era um impulso de proteção. A criança, com o olhar assustado, parecia olhar diretamente para eles, como se já soubesse que seriam sua salvação. Sem pensar 2 vezes, Eduardo se abaixou e, com muito cuidado, pegou a criança nos braços. A gente não pode deixá-la aqui, ele disse, quase em um suspiro. Mariana, ainda em choque, olhou para ele, e depois para o bebê, como se finalmente entendesse a gravidade da situação. Ela balançou a cabeça, concordando. A fuga deles agora não era apenas para escapar da polícia, era para salvar aquela criança. Temos que sair daqui. Agora, disse Mariana, mais uma vez com a voz trêmula. Eduardo olhou para trás, ouvindo os passos da polícia se aproximando, mas já não havia mais tempo para dúvidas. A criança precisava deles. Eles precisavam dela. Enquanto corriam de volta para a rua, o peso da responsabilidade se misturava com o alívio momentâneo de estarem longe da polícia. Mas havia algo mais. A criança, em seus braços, trazia com ela uma sensação estranha, mas necessária. Algo que, por mais difícil que fosse, os fazia sentir que ainda havia esperança. Uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçar. A fuga se arrastava pelas ruas vazias de São Paulo. Eduardo e Mariana já haviam se distanciado da viela onde encontraram o bebê, mas sabiam que não poderiam parar. O medo de serem pegos pela polícia os seguia como uma sombra, mas o maior peso naquele momento não era a perseguição, e sim o bebê em seus braços. Uma criança abandonada, com os olhos grandes e cheios de confusão, que, em sua fragilidade, parecia carregar consigo uma força inexplicável. Eles tinham que encontrar um lugar seguro. Mas o que parecia simples no começo, agora se mostrava como um desafio colossal. Eles eram fugitivos, sem uma direção clara e com um bebê que não podia mais ser ignorado. A situação era desesperadora. Onde iriam? Como iriam cuidar de uma criança, quando suas próprias vidas estavam por um fio? Mariana olhou para Eduardo, que estava tenso, olhando para todas as direções. Edu, a polícia vai encontrar a gente. Nós não podemos ficar aqui por muito tempo, ela disse, a voz carregada de um medo crescente. Eu sei, ele respondeu, sem tirar os olhos da rua. Mas não podemos deixar a criança aqui. Eu não vou abandonar ela. Mariana sabia que ele estava certo. Eles não podiam simplesmente virar as costas e seguir como se nada tivesse acontecido. A criança precisava de cuidados, de um lar, de uma chance que eles, em sua situação, mal podiam oferecer. Mas a decisão de continuar fugindo não vinha sem sacrifícios. Eles precisavam se esconder, encontrar algum lugar onde pudessem pensar com calma e talvez até descobrir o que fazer com o bebê.
Eles correram pelas ruas, desviando das câmeras de segurança e das patrulhas da polícia. O som distante das sirenes tornava tudo ainda mais urgente. Cada esquina que viravam parecia mais um labirinto sem saída. Estavam ficando sem opções. O medo não vinha mais só da polícia, mas de uma sociedade que não entenderia sua situação. E, por mais que tentassem, sabiam que a verdade era cruel. Eles estavam sendo julgados antes mesmo de terem uma chance de se explicar. Eu conheço um lugar, disse Eduardo, de repente, virando-se para Mariana. Aquele velho armazém na rua São Bento. Faz tempo que ninguém vai lá. Podemos nos esconder lá por um tempo. Só até a poeira baixar. Mariana hesitou. O armazém era um lugar abandonado, sujo e perigoso, mas era o único refúgio que lhes restava. Ela sabia que não havia outra opção. Vamos. Mas precisamos cuidar dele. Não podemos deixar o bebê sofrer, Edu. Ele assentiu, a expressão grave. Vamos cuidar dele. Não importa o que aconteça. O caminho até o armazém foi tenso. A cada passo, eles se perguntavam se estariam sendo seguidos. Mas, ao chegarem finalmente ao local, a sensação de alívio foi momentânea. O armazém estava escuro, com apenas algumas frestas de luz entrando pelas janelas quebradas. O cheiro de mofo e desolação tomava o lugar, mas, para eles, aquilo parecia a única opção possível. Mariana se sentou em uma pilha de caixas velhas e olhou para o bebê, que agora estava quieto, em seus braços. O olhar da criança era vazio, mas havia algo ali. Algo que os dois não conseguiam explicar. Talvez fosse o olhar de alguém que já havia sofrido demais, mas que, de alguma forma, ainda tinha uma luz. Não podemos simplesmente ficar aqui, Edu, disse Mariana, sua voz baixa. O que vamos fazer com ele? Ele precisa de um médico, de alimento, de cuidados. Eduardo suspirou, pensando no futuro incerto. Eu não sei. Mas a única coisa que sei é que não vamos deixá-lo para trás. E não vamos desistir dele. Eles estavam encurralados, sem saber o que fazer. O medo da polícia continuava a rondá-los, mas o maior desafio naquele momento era como seguir em frente com o bebê, sem saber se conseguiria sobreviver naquele ambiente hostil. E o pior, o que aconteceria se a polícia os encontrasse ali, naquele momento? O peso da decisão caiu sobre eles como uma montanha. A jornada que começava com um gesto de compaixão agora os colocava em uma encruzilhada que nem mesmo o amor e a solidariedade poderiam resolver facilmente. O que parecia ser uma oportunidade de redenção, estava se transformando em um pesadelo de sobrevivência e escolhas difíceis. O armazém era um refúgio improvável. Escuro, mofado, com o som da chuva batendo contra o telhado e a ventania sussurrando por entre as frestas das janelas quebradas. Ali, o tempo parecia ter parado. Eduardo e Mariana sentaram-se juntos, com o bebê entre eles, tentando desesperadamente encontrar alguma forma de lidar com a situação. O medo de serem encontrados pela polícia não diminuía, mas havia algo mais pesado no ar, o desespero crescente de não saber o que fazer com aquela criança. Ela estava em silêncio agora, os olhos grandes e curiosos observando-os. O que mais os angustiava era a expressão de inocência do bebê, contrastando com a dureza das ruas e a vida de abandono que ele já conhecera. Mariana acariciou suavemente os cabelos do bebê, o peito apertado de preocupação. Ele não vai aguentar muito tempo assim, Edu, ele precisa de ajuda. Precisa de um médico. Eduardo olhou para ela, a expressão tensa. Eu sei. Mas, com a polícia procurando por nós, é impossível sair para procurar um hospital, Mariana. Não podemos correr esse risco. O silêncio caiu sobre eles, pesado. A única coisa que se ouvia era o som da chuva lá fora e o leve choro do bebê. A dor da impotência os envolvia. A cada segundo, o bebê parecia precisar mais deles, mas ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade o sufocava. Mariana levantou-se, caminhando nervosamente pelo espaço apertado do armazém. Ela sentia que o tempo estava se esgotando. O bebê estava mal, sua respiração cada vez mais fraca. A angústia de saber que não podiam sair em busca de ajuda a fazia sentir-se engolida pela situação. Eduardo, eu não consigo mais ficar aqui esperando. Ele precisa de algo, de ajuda, qualquer coisa. Não podemos apenas esperar que ele melhore sozinho. Mariana exclamou, com os olhos cheios de lágrimas. Ele se levantou, indo até ela. Eu entendo, mas não podemos arriscar. Estamos fugindo da polícia, e cada movimento é um risco. Se alguém nos vir, se alguém nos denunciar. E se ele morrer, Edu? Se não fizermos nada e ele morrer aqui com a gente? Eu não consigo viver com isso. Mariana gritou, a dor no coração crescendo. Ela estava exausta, mas a necessidade de agir, de fazer algo, se tornou uma obsessão. O bebê, com os olhinhos marejados, deitou sua cabeça no ombro de Eduardo.
Ele sentiu o peso da criança, como um peso no próprio coração. A dor da impotência, de ver aquele ser indefeso ali, sem nenhum dos cuidados que precisava, estava destruindo Eduardo por dentro. Mariana, não vamos deixar ele morrer aqui. Não vamos. Eu prometo que vamos encontrar uma solução, mas precisamos ser espertos. Precisamos ser rápidos. Ele abraçou Mariana, tentando lhe dar algum consolo. Mas a ansiedade estava tomando conta de ambos. Cada minuto que passava parecia um pesadelo, e a vida daquele bebê estava nas mãos deles, sem alternativas viáveis à vista. Eles sabiam que a polícia poderia encontrá-los a qualquer momento, e se isso acontecesse, não apenas a fuga deles, mas a vida do bebê seria colocada em risco. Era uma luta contra o tempo. O bebê estava ficando pior. Mariana tentou encontrar algo dentro do armazém para tentar aliviar o sofrimento da criança. Um pedaço de pano velho, uma garrafa de água que encontraram escondida em uma das prateleiras. Mas não havia mais nada que pudessem fazer. Era um esforço desesperado e ineficaz. Eles estavam cada vez mais encurralados, sem saber para onde ir, sem saber quem procurar. Eduardo, com o bebê nos braços, olhou para Mariana. Temos que ir, Mariana. Não podemos ficar aqui. Vamos tentar chegar ao hospital mais próximo. É arriscado, eu sei, mas não temos escolha. Mariana olhou para ele, e o pânico estava claramente estampado em seu rosto. Ela sabia que se saíssem daquele armazém, a chance de serem capturados pela polícia aumentaria exponencialmente. Mas o olhar do bebê, com seus olhos tristes e desesperados, fazia ela sentir que não havia outra opção. Mas e a polícia, Edu? O que fazemos se nos pegarem? Eles vão. Não vamos deixar que isso aconteça. Vamos ser rápidos. Vamos agir com inteligência, Mariana. Não temos tempo para pensar demais. O bebê precisa de ajuda, e nós precisamos ser a única chance que ele tem. Ela olhou para ele, sentindo o peso das palavras. Mas, mais do que tudo, sentia o peso do futuro que se estendia à sua frente. Eles haviam se tornado responsáveis por aquela criança. E, enquanto isso, o mundo ao redor deles parecia um lugar ainda mais cruel e impiedoso. A noite continuava implacável. As ruas de São Paulo estavam vazias, mas a pressão dentro daquele armazém abafado parecia insuportável. Eduardo e Mariana estavam à beira de um colapso. O bebê, fraco e com a respiração irregular, estava se tornando cada vez mais difícil de carregar. A única coisa que podia ser feita era seguir em frente, mas a incerteza de cada passo pesava em seus corações. Eles sabiam que a polícia estava a poucos quilômetros de distância, cercando cada esquina, e que sair do esconderijo seria um risco quase certo. Mas, com o bebê piorando a cada segundo, não havia mais escolha. Vamos, agora. Não podemos perder mais tempo aqui, disse Eduardo, com a voz firme, embora sentisse o medo correndo pelas veias. Mariana o olhou, uma expressão de dúvida em seu rosto. Ela ainda não estava completamente convencida. Edu, não sei se estamos prontos para isso. Se nos pegarem, não só o bebê, mas nós também. Temos que tentar. Se não tentarmos, ele vai morrer aqui. Eduardo a interrompeu, com a urgência e o desespero nos olhos. Eles se levantaram, pegando o bebê cuidadosamente. Eduardo olhou para Mariana, tentando transmitir confiança, embora sua própria angústia fosse clara. Eles estavam em uma corrida contra o tempo. A ideia de fugir pela noite, com a polícia cada vez mais perto, parecia impossível, mas não havia outra opção. Quando estavam prestes a sair do armazém, um barulho distante chamou sua atenção. Era uma moto, seguida pelo som de um carro. O medo se apoderou deles, e imediatamente procuraram por um lugar onde se esconder. Mas, por sorte, a aproximação não era da polícia. Era um motoboy, que estava passando por ali para entregar uma encomenda. Ele parecia não notar a situação deles até que, ao ver o bebê nos braços de Eduardo, parou imediatamente. Ei, o que está acontecendo com essa criança? Perguntou o motoboy, um pouco surpreso, mas com uma expressão de preocupação. Eduardo hesitou, sentindo a necessidade de esconder a verdade, mas sabia que não havia tempo. Nós encontramos ele no lixo. Ele precisa de ajuda. O motoboy parecia entender a gravidade da situação. Ele olhou para o bebê e depois para Eduardo e Mariana, avaliando rapidamente a situação. Eu posso ajudar. Conheço um lugar. Vai ser arriscado, mas é a melhor opção que vocês têm. Mariana e Eduardo se entreolharam, e por um breve momento, a esperança pareceu acender. Eles estavam tão acostumados a estar sozinhos, a lutar sem ajuda, que não podiam acreditar que alguém se oferecesse para ajudar sem interesses próprios. O que você quer em troca? Perguntou Eduardo, desconfiado, mas com a necessidade de uma resposta clara.
Não quero nada em troca, só salvar essa criança. Se vocês confiarem em mim, posso levar até um posto médico improvisado. Eu sei onde é. Fica um pouco mais afastado da cidade, mas é a melhor chance que ele tem. Mariana respirou fundo, e Eduardo, com um olhar firme, finalmente tomou a decisão. Nós vamos. Se você puder ajudar, vamos com você. E assim, com uma mistura de esperança e medo, o motoboy os guiou pela noite. As ruas estavam mais silenciosas agora, e a cada passo, o casal sentia uma tensão crescente. Eles não sabiam se estavam indo para uma armadilha ou se realmente poderiam encontrar um pouco de paz para o bebê, mas, por mais arriscado que fosse, não havia mais volta. Enquanto caminhavam, Eduardo virou-se para Mariana e, com uma leveza inesperada, disse: se você também está torcendo por nós, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A reviravolta só está começando. O sorriso nervoso de Mariana foi uma resposta mútua, um pequeno consolo no meio da tormenta. Ambos sabiam que a jornada não estava nem perto do fim, mas, naquele momento, sentiram pela primeira vez que estavam fazendo a coisa certa. A noite parecia interminável. As ruas de São Paulo, com suas esquinas sombrias e ruas desertas, refletiam a sensação de estar à deriva em um mar de incertezas. Mas, à medida que caminhavam, algo dentro de Eduardo e Mariana começou a mudar. O medo ainda estava presente, mas a esperança, antes quase extinguida, agora brilhava com mais intensidade. Eles estavam caminhando rumo a uma chance, mesmo que arriscada. O motoboy os guiava com precisão, desviando de ruas movimentadas e levando-os por becos que eles nunca imaginariam percorrer. Ele parecia ter conhecimento das partes mais obscurecidas da cidade, aquelas que a maioria das pessoas desconhecia. E, enquanto seguiam, o bebê em seus braços começou a respirar com mais calma. Os sinais de desidratação estavam diminuindo, mas a recuperação era lenta, e Eduardo e Mariana sabiam que precisavam chegar logo ao lugar indicado. O posto médico improvisado estava escondido em uma área desabitada da cidade, em um prédio velho e afastado, longe da vigilância policial. Quando chegaram, o motoboy rapidamente os conduziu para dentro, onde um pequeno grupo de pessoas estava cuidando de outros casos semelhantes. Ali, o cheiro de antisséptico e o som de murmúrios pareciam mais reconfortantes do que qualquer lugar que tivessem conhecido. Podem deixar o bebê aqui. Eu vou chamar a médica, disse o motoboy, antes de sair apressadamente. Mariana, ainda com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Eduardo. Será que vai ficar tudo bem, Edu? Será que ele vai sobreviver? Eduardo não sabia o que responder. Ele olhou para ela, buscando força, mas também sentindo a mesma insegurança. Mas, ao olhar para o bebê, algo dentro dele se acendeu. Eles haviam chegado tão longe, superado tantas barreiras. Eles não podiam deixar de acreditar. Não agora. Dentro do posto, uma mulher idosa, de semblante sereno, apareceu. Ela vestia um jaleco simples e tinha uma postura acolhedora, mas ao mesmo tempo forte. Me deem o bebê. Vou cuidar dele agora. Fiquem tranquilos. Ele vai ficar bem, vai ficar bem. Eduardo e Mariana, exaustos, não sabiam mais o que fazer a não ser confiar. Eles se afastaram, esperando, enquanto a médica cuidava do bebê. O silêncio no ambiente era esmagador. Cada segundo parecia uma eternidade. O medo de que a criança não resistisse àquele último teste da vida era constante. Mas, com o passar dos minutos, algo começou a mudar. O bebê começou a se mover, seus pequenos olhos abriram, e um leve choro saiu de sua garganta, suave, mas cheio de vida. A médica se aproximou de Eduardo e Mariana, sorrindo levemente. Ele está fora de perigo. Precisa de cuidados, claro, mas agora está seguro. Esse pequeno lutador vai sobreviver. As palavras da médica foram como uma explosão de alívio. A tensão que havia se acumulado durante toda a fuga se dissipou, e uma sensação de vitória, mesmo que pequena, tomou conta de ambos. Eduardo olhou para Mariana, seu olhar cheio de emoção. Conseguimos. Ele vai ficar bem. Mariana, com os olhos lacrimejando, abraçou Eduardo. A gente conseguiu. Nós conseguimos. O motoboy, que havia ficado à distância, se aproximou, sorrindo discretamente. Fico feliz que tudo tenha dado certo. Mas é bom lembrar que, em momentos como esses, a coragem de continuar, mesmo quando tudo parece perdido, é o que realmente faz a diferença. A médica os observava de longe, satisfeita com o que estava acontecendo. Ela sabia que, apesar das dificuldades, o que realmente importava era a humanidade, a capacidade de salvar e lutar por aqueles que mais precisavam. Enquanto o bebê, agora seguro, estava sendo alimentado e acomodado em uma cama improvisada, Eduardo e Mariana se sentaram, exaustos, mas com um novo propósito.
Eles estavam diferentes, transformados por tudo o que haviam enfrentado. Mariana olhou para o bebê, agora tranquilo nos braços da médica, e sussurrou: a gente encontrou nossa família. Mesmo que não tenha sido como planejamos. Eduardo a olhou, com um sorriso cheio de gratidão. Sim, mesmo que tenha sido difícil, estamos juntos. E juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Meses se passaram desde aquela noite turbulenta em São Paulo, onde Eduardo e Mariana haviam se encontrado no ponto de virada de suas vidas. A cidade grande, com sua violência e impessoalidade, agora parecia um pesadelo distante. Eles haviam encontrado um novo lar em uma pequena cidade do interior, onde o ritmo era mais tranquilo e as pessoas, embora desconfiadas a princípio, começaram a aceitar a história de superação do casal e da criança. A pequena casa, simples e acolhedora, ficava em uma rua tranquila, rodeada por árvores e flores. Era um lar de verdade, um refúgio que Eduardo e Mariana construíram juntos. O bebê, que eles agora chamavam de Gabriel, crescia saudável e feliz. Seus risos infantis ecoavam pela casa, enquanto Eduardo e Mariana trabalhavam juntos para dar a ele o melhor futuro possível. Mariana agora estava envolvida em uma pequena loja de artesanato, onde fazia peças que vendia para turistas e moradores locais. Eduardo, por sua vez, havia conseguido um trabalho em uma oficina mecânica, onde começou a aprender e a se dedicar a algo que, até então, não imaginava ser possível. Os dois estavam mais unidos do que nunca. A luta por um futuro melhor, que parecia impossível na cidade grande, agora se tornava uma realidade palpável em cada passo que davam na pequena cidade. E, acima de tudo, havia Gabriel, que se tornava o centro de suas vidas. Ele não era apenas a criança que encontraram no lixo, ele era a razão pela qual haviam se reerguido, a chama que reacendeu a esperança que um dia parecia apagada para sempre. Uma tarde, enquanto Gabriel brincava no jardim, Eduardo e Mariana sentaram-se no banco de madeira, observando a cena. A felicidade parecia finalmente ter encontrado seu lugar entre eles. Você já imaginou onde estaríamos se não tivéssemos tomado aquela decisão? Perguntou Mariana, com um sorriso suave no rosto, os olhos brilhando com a certeza de que estavam exatamente onde precisavam estar. Eu não sei, Mari. Mas o que sei é que, quando escolhemos seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido, algo dentro de nós mudou. E Gabriel, ele trouxe a transformação que a gente precisava. Eduardo respondeu, tomando a mão de Mariana. Eles estavam, finalmente, em paz. A vida ainda não era fácil, mas as dificuldades agora pareciam menores diante do amor que haviam encontrado um no outro e no pequeno Gabriel. Eu não poderia pedir por mais nada, disse Mariana, se aconchegando ao lado de Eduardo. Agora, temos uma família. E isso é tudo o que sempre quis. O céu estava claro, e o som da natureza ao redor parecia fazer parte do novo começo que eles haviam construído com tanto esforço e dedicação. A história de Eduardo, Mariana e Gabriel é um testemunho de como a esperança pode florescer nos lugares mais improváveis, de como o amor e a coragem podem transformar até as situações mais desesperadoras. Se você acredita que, mesmo em meio a tanta adversidade, podemos sempre encontrar a força para recomeçar, então não deixe de acompanhar a jornada deles. Se você gostou dessa história e quer ver mais como a vida de Eduardo, Mariana e Gabriel continua a se desenrolar, aproveite para se inscrever no canal. A transformação deles está só começando. Não perca os próximos capítulos dessa emocionante trajetória. Deixe também seu comentário e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!